Eu acho que permeia, assim, ao mesmo tempo que é uma questão que não, por outro lado, que não tem muito uma resposta, né? Quer dizer, é um monte de coisas, né? Eu acho que, enfim, no E, por exemplo, a gente estava filmando estacionamentos, que a gente percebeu que é também filmar um certo estado jurídico de imóveis parados que viram estacionamento, ou seja, que faz meio parte da dinâmica da cidade, né? Eu acho talvez mais do que uma resposta grande e complexa no sentido do que é uma cidade, é meio a cidade é também um negócio, né? Há muito tempo e principalmente, assim, então eu acho que o que a gente está filmando é meio esse processo da cidade virar um negócio, assim, e como que isso se dá. Eu acho que tem um imaginário clássico, assim, do cinema paulista, que é de fato um pouco antigo, assim, que é filmar o centro, e é um olhar, eu acho, enfim, que em outro momento acho que tinha um outro sentido, mas que é um olhar às vezes pouco histórico, assim, no sentido São Paulo como uma máquina que nunca dorme. São afirmações que são verdadeiras, que eu imaginar um pouco dos anos 70, né? Quando o centro e aqueles prédios me assombravam. Enfim, hoje em dia faz muito tempo que São Paulo não é o centro, né? Quer dizer, o centro continua, mas a São Paulo que se constrói é a berrina, é o mundo empresarial, enfim, a Água Espraiada, a Faria Lima, né? Um pouco esse mundo, eu acho, é onde é a fronteira do mercado imobiliário, é onde está um pouco mais assim enfim, essa violência mesmo da coisa do funcionamento do mercado como um todo, assim, no sentido, eu tenho a sensação, vira e mexe, até hoje você vê um filme de uma pessoa que vem para São Paulo e daí anda de táxi e vê o centro. Isso é um pouco antigo, é quase um cartão postal, assim, no sentido, eu tenho a sensação de que a cidade real está em outros lugares, como embate, assim. Eu acho que o filme vem, enfim, um filme vai puxando o outro, então eu acho que organicidade tem, porque, enfim, né, os assuntos convergem, sei lá, tem acho que acaba que uma coisa foi levando a outra, assim. Em relação a seguir nessa toada, não sei, assim, por um lado acho que eu tô agora também um pouco decantando esse filme para entender, assim, um pouco por onde caminhar, assim. Então é difícil dizer agora, assim, para onde que aponta, assim. Acho que é melhor com um pouco mais de tempo a coisa, quando andar pro outro lado, daí andou, sabe? Eu acho que no E, a entrevista era uma coisa muito pontual, assim, a gente queria uma coisa muito específica, enfim, de uma parte dessa história, sei lá. No Castelo, de fato, a entrevista deu errado, assim. Eu acho que o filme de entrevistas, assim, mais é o Banco Imobiliário, de fato. Eu acho que as entrevistas partem um pouco tem um certo interesse, assim, sei lá, a gente fala com o cara do marketing, então, por um lado, é um pouco absurdo aquilo tudo, mas também tem um interesse verdadeiro, assim, em mim fazer uma entrevista, no sentido, como se escolhe o nome de um prédio, por exemplo, como que a gente vê os nomes são todos iguais, tal, mas esse cara pensou o nome, como ele pensou, por que ele pensou isso? Então eu acho que fazer a entrevista parte de um interesse mesmo, assim, por saber aquilo, por ver como isso se dá, assim. A princípio, eu não apareço muito no filme. Eu estava sempre tentando filmar mais o fora do que eu mesmo, assim. Então, a princípio, eu não apareço, mas a minha voz é meio natural, porque, enfim, para a entrevista ser fluida, né? Eu não queria que essa coisa que você pergunta um negócio e fala, mas inclui a minha pergunta na sua resposta, daí a conversa não acontece, assim. Então, não é uma coisa que eu fiz questão da minha voz, pelo contrário, mas às vezes é inevitável, porque, enfim, a gente usou um trecho longo e aí para entender tem que ter minha pergunta. Por um lado, ele não é co-dirigido, mas uma parte da equipe dos outros filmes está nesse também. O Alexandre fez a fotografia, o Guilherme fez a pesquisa, enfim. Então tem ali parcerias que meio caminham no mesmo sentido, né? Acho que quando você está dirigindo com mais pessoas, a decisão é dividida, né? Então às vezes você quer ir por aqui, o outro quer ir por ali, daí isso... E quando você está dirigindo sozinho, não. Você vai um pouco mais intuitivamente, talvez, seguindo suas intuições. Quando a gente está junto, precisa argumentar mais, defender mais, se vai por aqui ou por ali, enfim.
Fazer sozinho nesse sentido é mais, você vai fazendo, acho que mais intuitivamente, assim. O interesse do Era de Ouro, que veio muito daquela fala que o cara fala que ele pega o boteco e faz isso virar uma coisa mais chique, daí ele vende, assim. Que aí ali surgiu, assim, quando eu vi um cara me falar isso, um interesse um pouco no sentido de que tem um processo que a gente vê que acontece, que a gente chama de gourmetização, por exemplo, no caso do Era de Ouro, e aí você vê que tem alguém que age para aquilo acontecer, assim. Então, eu acho que o filme tem a ver com isso, assim, com quem que está... A gente vê o prédio, mas quem que faz o prédio? É um pouco nesse sentido. Então, acho que tem um interesse em comum, assim. Com o... Eu acho que a ideia inicial deve ter surgido tipo em 2013, mais ou menos, e o Castelo é um projeto mais antigo que a gente não tinha conseguido fazer, tal, que era sobre um lugar, né, que é o Cidade Jardim. E aí eu acho que no caso do banco foi uma certa decorrência, não da feitura, porque a gente acabou fazendo junto, mas do projeto no sentido de menos focar em um lugar e mais entender esse processo de forma mais ampla, assim. Eu acho que a escolha dos personagens se deu seguindo as partes de um prédio, assim, tipo, então tem o corredor que acha terreno, tem o incorporador, a gente falou com o arquiteto, aí tem o cara do marketing, a gente tentou seguir uma certa ordem, assim. Nas entrevistas um pouco panorâmica e daí na montagem a gente abandonou um pouco a história panorâmica e foi montando mais discursivamente, assim. Existe muito discurso crítico sobre o mercado imobiliário, né? E que são discursos que a gente obviamente concorda, mas que ao mesmo tempo eu não conseguia ver isso como filme, porque daí eu me sentiria muito filmando uma coisa que eu concordo. Então, pô, alguém fala, o mercado imobiliário é violento, aí eu não sinto que isso como filme, que isso me traria nada, assim. Digamos, o filme parte, eu acho, de uma ideia de chegar nesse lugar, mas a partir de olhar um pouco mais de perto, assim. Então, se eu pusesse alguém falando o que eu acho, o mercado imobiliário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu sinto que isso tiraria toda a força, assim. A ideia é que a coisa se revelasse um pouco mais sozinha, assim. Não interessava pra gente fazer, agir no sentido de que essa pessoa é ridícula. O que interessa é a atividade. Porque a pessoa, enfim, poderia ser outro que está ali. Então, o que a gente está tentando filmar é a atividade. Então, eu acho que quando há um certo ridículo, tipo no apartamento de 18 metros, uma coisa assim, é um ridículo daquela atividade, assim, e um absurdo de se fazerem isso. Não, a gente tentou sempre fugir de uma coisa como se fosse uma coisa moral, assim, tipo essa pessoa, sabe? A gente, enfim, tentou filmar com uma certa dignidade, assim, tipo, tem uma atividade econômica que é complexa, que é violenta, que é ridícula, mas a atividade, não as pessoas, assim. Eu acho que montagem de documentário sempre tem muita importância, em qualquer documentário. Ficção é diferente porque, afinal, você tem o roteiro, tem a decupagem, enfim, lógico que a montagem é muito importante, mas, de alguma forma, tem filmes que são, às vezes, fiéis à decupagem original. O próprio Era de Ouro, ele não mudou tanto na montagem. Tem questões A ou B, mas, assim, é mais ou menos aquilo que a gente filmou mesmo. Mas o documentário acho que sempre tem, né? Porque acho que são poucos filmes que vão filmar sabendo exatamente o que vão encontrar e, enfim... No caso do Era de Ouro, especificamente, a gente não tinha roteiro, então a montagem foi tudo, assim, no sentido... A gente primeiro assistiu todo o material, daí fez o roteiro. Então, a gente realmente não sabia que filme seria, assim. Então, o E tinha mais roteiro, mas era um roteiro também... Era um roteiro que a gente montou, o roteiro que a gente filmou, e não deu muito certo, uma narração o filme todo que estava ruim, então a gente foi durante a montagem mexendo no filme, assim. Eu acho que é um filme mais focado nas pessoas, né? Ele é mais solto, assim. Os outros são... Enfim, o E é um filme que não tem nenhuma pessoa, é só quadro fixo. O Castelo também é sempre quadro muito fixo e tal. Eu acho que esse é um filme mais solto mesmo. A câmera tá solta, a situação de gravação é mais, assim, fluida, perdida de alguma forma. Enfim. Acho que essa é uma diferença grande, assim. Os outros filmes eu acho que são mais controlados. Esse é mais a gente foi ver o que a gente achava, assim. Enfim, eu já vim outras vezes, mas também eu nunca tinha ficado tão de olho nos longas, né? Porque eu tava com curtos, enfim, tava
acho mais focado em outras coisas. Mas eu fiquei meio impressionado assim com a Aurora, porque com a mostra, né? Porque eu acho que os filmes têm realmente muito a ver, assim, foi tipo, sei lá, o filme o Aracati, que é lá o do vento, mas ele tem tudo a ver com o filme dos índios, o Taegawá. E aí o nosso, e do Lincoln, do Thiago, enfim, eu acho que eu nunca tinha experienciado isso, assim, no sentido de do festival como uma experiência, assim, estética, sabe? Porque acho que os filmes, eles realmente têm um vínculo, assim, e achei isso bem louco, assim, eu não vi isso em outros anos, também eu não tava com longa, sei lá, não saberia dizer, assim, mas eu tenho a impressão que em geral é mais variado, tem uns filmes mais pra cá, uns pra lá, enfim, uns melhores, uns piores, mas eu achei esse ano realmente que os filmes dialogam, assim, achei isso interessante. Eu acho que tem uma série de festivais que um pouco dialogam com o tipo de cinema, né? Que são interessantes. Tem a Semana dos Realizadores no Rio, tem o Janela de Recife em Recife. É, enfim, tem outros festivais que eu nunca fui, mas que dizem que é interessante, tipo o Festival de Vitória, o Olhar de Cinema de Curitiba, esses eu nunca fui com filme, assim. Eu acho que o que Tiradentes tem de único, assim, além da curadoria, primeiro, é um festival que realmente tem debate, e eu acho que isso muda muita coisa. Não é que você vê o filme e fala 5 minutos, sabe? Você realmente debate, assim, a gente ficou aqui 1 hora e meia debatendo, e isso é uma coisa rara, assim, eu acho que é muito única mesmo. E além do que, essa coisa de ser uma cidade pequena muda tudo também, né? Porque você encontra a pessoa aqui, ali, você, enfim, tem uma coisa de experienciar mesmo. É muito diferente você estar no Rio, que você vai pro cinema, depois cada um vai para um bairro e se encontra de noite do dia seguinte. Aqui a gente vai almoçar, encontra a pessoa ali. Então, o festival em cidade pequena é uma coisa que faz muito sentido, eu acho, assim, como vivência, sabe?